meningite é uma infecção das meninges, tá? Que é a parte do cérebro, que recobre o cérebro, dizendo assim, em palavras mais leigas, tá? Então, é a entrada por onde passa o cérebro. Então, essa meninge, tudo, então isso sofre uma infecção, e essa infecção é chamada de meningite, tá? Sim, mas o que provoca essa infecção na meninge? O que provoca? Ela pode ser provocada por uma bactéria, pode ser provocada por um vírus ou por um fungo, normalmente. A maioria das vezes é ou por bactéria ou por vírus. Por vírus, quando tem assim, a epidemia, por exemplo, de cachumba, então aparecem muitos casos de meningite por cachumba, certo? Que é uma meningite benigna, que normalmente não dá nada. E o que mais preocupa é a meningite por bactéria. Então, a mesma bactéria que ataca a garganta, que ataca o ouvido, certo? Essa migra para a meninge, entra lá dentro e lá se instala e produz uma infecção. Então, geralmente a meningite não começa com uma doença meningite, geralmente ela começa com uma doença de vias aéreas, própria de tempo assim, temperado, quente, frio, instabilidade de temperatura, certo? E ocorre a doença. E uma coisa mais importante nesse aspecto é que existem várias bactérias que atacam a meninge. E dependendo do tipo de bactéria, a meningite pode ser mais grave ou menos grave. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o diagnóstico dela é fundamental. Então, quanto antes for feito o diagnóstico, maior a chance de sobrevida dessa criança ou da pessoa que tem e de não ter sequela, porque como ela ataca o sistema nervoso, ela vai deixar sequela ou pode deixar sequela em alguma parte do corpo. A gente conhece muita gente que tem uma deformidade, que você pergunta, o que aconteceu? Eu tive meningite quando era pequena. Até pessoas cegas, tem um cego lá no LIC que faz massagem, que ele é cego porque teve meningite com 5 anos. Tem? E outros tipos de sequela, quando a meningite não mata, pessoas até com problemas assim sociais, de convívio, que não ficaram muito bem na cabeça, não regulam muito bem, porque tiveram uma meningite quando eram pequenos. Então, o importante da gente estar falando sobre meningite não é para assustar ninguém, é apenas para a gente orientar, Roberto, as mães e as pessoas que têm responsabilidade, tá? Para que elas tomem os cuidados preventivos para que se evite a meningite. E quando tiver a doença, que se trate o mais precoce possível. É porque a nossa função é informação, né? Eu vou lhe ser bem sincero, eu não saberia definir o que é a meningite. Assim como eu tenho certeza que muitas mães não sabem o que é que sintomas da meningite. O senhor falou em meningite benigna e maligna, no caso, né? Benigna quando ela é causada por bactéria que migrou para a meninge através de uma outra doença, digamos uma otite, um problema de inflamação no ouvido ou uma inflamação na garganta, pode provocar uma meningite? Pode, aí não é pela migração, é pelo tipo de bactéria, vamos supor, o meningococo, tá, que dá o nome de meningite, meningococo, é mais benigno, quer dizer, do que, por exemplo, um pneumococo que dá, por exemplo, uma infecção de pulmão, tá, um estreptococo que dá uma infecção de garganta. Então, dependendo de onde a bactéria está, toda bactéria mais ou menos tem o seu lugar certo, e naquele lugar certo, ela é facilmente morta, vamos supor. Então, uma infecção por estreptococo na garganta, por amidalite, cura fácil. Mas se for uma meningite por essa bactéria, já é mais difícil. Agora, a bactéria da meninge, que é o meningococo, ela já não é tão grave como as outras bactérias. E falando nisso, uma coisa importante é a relação à vacina. Tá? Por exemplo, para esses tipos de bactérias que nós falamos aí, não existe vacina para prevenir a meningite, não. O que existe é vacina para prevenir a meningite meningocócica, que existe basicamente 3 tipos, A, B e C. A vacina só cobre A e C. O problema é que os casos que têm ocorrido no Rio esse ano, em São Paulo, em grande quantidade, no Rio muito, e aqui em Santa Catarina, tá, são muito mais por meningococo tipo B. Então a vacina não tem nenhuma função preventiva nesses casos. Então, como nós não temos vacina para prevenir, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que prevenir, primeiro, que as crianças fiquem doentes. Segundo, se as crianças ficarem doentes, que elas procurem um médico o mais rapidamente possível. Terceiro, que as crianças doentes fiquem em casa, Roberto. Porque o maior drama hoje é as creches. Você sabe que com a mudança da igualdade do homem e da mulher, que a mulher quer ser igual ao homem, e não pode ser, porque geneticamente nós somos diferentes, tá? Quer dizer, ela pode ter os mesmos direitos, mas ela não é igual.
Então, acontece que a mulher vai para o serviço e as crianças vão para as creches, já em tenra idade, já com meses. E isso é altamente negativo, primeiro. Segundo, as creches, em quase a totalidade delas, não são lugares onde as crianças aprendem a ter lazer, entende? A ter o seu espaço, entende? De divertimento. Normalmente é um amontoado de crianças numa sala mal ventilada, tá? Fria, tá? Úmida, com professores normalmente, porque são mal pagos, consequentemente o padrão é baixo, tá? E sempre tu entra numa sala de aula hoje de crianças de 1, 2 anos de idade, estão todas as crianças doentes, todas, tá? E a gente está cansado de manhã no consultório. Eu vou entrar com meu filho, boto lá no outro dia, lá ele está doente de novo. Por quê? Porque estão todas doentes, todas com resfriado, nariz correndo, com tosse, com coriza. O que é que você faz? Tratamento de criança ou tratamento de doente é em casa ou no hospital, não em escola. Mas o outro problema é que a maioria das mães, eu não sei explicar porquê, não querem ficar em casa cuidando dos filhos, mesmo que você forneça um atestado. Então, esse é o primeiro ponto importante que tem que ser invertido. Primeiro, as escolas deveriam proibir as crianças de frequentarem as escolas se tivesse qualquer tipo de doença. Criança doente fica em casa até receber um atestado do médico dela que ela está apta para frequentar a escola e não tem nenhum tipo de doença. Segundo, desde que essa criança estivesse doente, ela deveria procurar o seu médico, o seu pediatra de confiança, fizesse o tratamento do início até o fim e no final do tratamento recebesse um atestado do médico, levasse à escola e lá na escola então ela voltaria com uma criança sadia. Então não haveria uma criança passando doença para outra, como a gente está vendo todos os dias em nossa escola. Um pouco antes o senhor falou sobre os casos de meningite que estão havendo no Rio, em São Paulo e em Santa Catarina. Quer dizer que está havendo surto de meningite nessa época do ano? A meningite é uma doença que ela aparece naquela, a gente chama no borderline, quer dizer, quando não está nem muito quente e nem muito frio. É naquela estação temperada, quando há muita oscilação, mais vento, mais mudança de temperatura, esfria um pouco, esquenta um pouco. Então, nessa variação de temperatura é que normalmente ocorrem maiores números de casos de meningite. E isso não impede que durante todo o ano você tenha meningite, mas nessa época é o período em que ocorre mais. E mais uma coisa, a gente não sabe ainda, e a saúde pública ainda não chegou a essa conclusão, se existe uma periodicidade, isto é, se existe, vamos supor, já tivemos um surto de meningite alguns anos atrás. Então a gente não sabe se depois de 5 anos haveria outro surto, ou se de cada 5 ou 10 anos haveria outro surto de meningite. Então isso não está bem estabelecido. Então vamos ver, se por acaso esse ano ocorrer durante todo o ano um aumento muito grande de meningite, pode até dizer que esse ano ficou rotulado como um ano da meningite. E aí vamos ver quando é que foi o último, para tentar programar quando será o próximo. Então ainda não existe um estudo nesse aspecto. Mas provavelmente isso daí vai ter que acontecer, porque está parecendo que há períodos assim, em que há mais anos, em que há mais meningite e outros em que há menos meningite. Doutor Cecim, quer dizer que o senhor falou que existem 3 tipos de vírus, né? A, B e C. E que existe a vacina só para A e C. Não, 3 tipos de bactéria. De bactéria. Não, 3 subtipos. A bactéria é meningococo. É o meningococo A, B e C. Tá? A vacina, tá? Que é dada só atinge o A e o C. E as meningites por meningococo, que são as melhores de tratar, tá? O maior número delas é por tipo B, e para esse tipo B ainda não existe a vacina. Por isso que não adianta as mães correrem para as clínicas, tentando vacinar seus filhos e achando que vão prevenir a meningite. Não é dessa forma que nós vamos prevenir a meningite, é da outra forma que eu tentei explicar. É alimentando bem a criança, é não deixando a criança fora do seu ritmo normal, não mandando a criança doente para a escola, não deixando a criança 2, 3 dias, a criança com febre sem procurar recurso, fazer o tratamento adequado quando o médico manda, tá? Separar essa criança de outras que estejam doentes, se ela não estiver doente, para não ficar doente, tá? Procurar dar uma alimentação a mais natural possível para a criança, tá? E os conflitos, que eu sempre volto a frisar novamente, tá? E os conflitos hoje em dia cada vez maiores, eu acho que até a própria situação em que nós vivemos no país, uma situação de incerteza e uma situação de ansiedade, de angústia, porque parece que tem uma bomba para explodir, mas não explode.
Doutor Cecinha, eu vou lhe pedir para que a gente fale dos conflitos logo depois do nosso intervalo comercial. A gente volta em seguida. Mais fraco. Então, os conflitos entre os casais, entre os pais, vão acabar sempre, invariavelmente, alterando o comportamento da criança. O comportamento nela ao comer, ao vestir, ao ir à escola e ao dormir. Quer dizer, todo o comportamento da vida dessa criança. E, por consequência, vai deixar essa criança muito mais suscetível a ter doenças, porque ela vai ter uma vida totalmente desregrada pela forte negatividade dentro de casa. Como consequência, o outro lado é válido. Então, o casal, onde existe harmonia entre o pai e a mãe, onde os dois, em vez de se conflitarem entre si, procuram o melhor para ele e para o filho, nesses casos, você vê que o desenvolvimento da criança faz muito melhor, essa criança dificilmente fica doente, e eu posso te atestar isso em 7 anos de trabalho, que a gente vê direitinho no consultório os pais cujos, aqueles que têm conflito, as crianças estão sempre doentes. E os pais que vivem em harmonia, as crianças vêm apenas para aquele controle de pesagem, de medida, de orientação de dieta, de orientação de vitamina, só isso. Então, isso em 7 anos já me dá a posição de dizer, tá? Porque isso eu vejo todo dia, e conversando inclusive há pouco com um outro médico, cuja mulher é psicóloga, e ele disse que a mulher dele parece que vai fazer um trabalho de pós-graduação, fazendo exatamente a relação entre conflitos no lar e doença de filho, que também ele percebia que cada vez que acontecia algo diferente, um filho ficava doente. Então isso é fundamental, tá? Preservar a saúde mental e harmônica dentro de casa, para que os filhos também tenham saúde física e mental dentro de casa. Bom, então, lamentavelmente, eu acredito que vai acontecer cada vez mais doenças na infância, porque com o tipo de vida que se vive atualmente, o senhor vai te convir comigo que é muito difícil viver em harmonia, né? Bom, nós íamos falando até agora sobre a meningite na criança. Doutor Cecinha, essa doença é uma doença infantil ou a meningite atinge o adulto também? Não, ela é tanto de criança como de adulto. E hoje nós temos casos tanto em criança como em adulto. Entende? Acontece é que ela é muito mais grave na criança, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como o adulto fica muito menos doente, então se ele fica doente, ele vai muito mais rapidamente ao médico. Segundo. Terceiro, o diagnóstico no adulto é mais fácil, porque o adulto relata com precisão aquilo que ele sente. E a criança, com menos de 1 ano, não relata. Você não consegue saber se ela tem dor na nuca, se ela tem isso, se ela tem aquilo. Então, como no adulto o diagnóstico é mais florido e ele informa melhor, então, nele, primeiro, ele fica menos doente, então existe menos. Tá? E segundo, tá, ele informa melhor e o diagnóstico é feito antes. Certo? Mas existe tanto na criança em maior número, como existe no adulto em menor número. Bom, já que a colocação foi essa, eu gostaria de saber então como é que a gente pode ter a suspeita de um caso de meningite na criança, já que a criança não consegue, né, explicar o que está sentindo, explicar os seus sintomas para que seja feito o diagnóstico. Quais seriam a suspeita, quais seriam os casos suspeitos de meningite? Bom, a meningite típica, aquela de livro, é a criança tem febre, dor de cabeça ou dor na nuca, vômito e prostração. O que é prostração? A criança fica largada, totalmente caída. A mãe diz, doutor, meu filho está caidinho, ele brinca, esculhamba tudo, quebra tudo, e hoje ele não saiu do fundo da cama. Isso é o típico. Quer dizer que esses 4 sintomas juntos dariam um caso típico de início de meningite? De início não, de meningite instalada. Agora, como é uma doença que você precisa fazer o diagnóstico quanto antes melhor, para ela não atingir muito o sistema nervoso, então, toda criança que mudar o comportamento dela, tá, que tiver febre, só febre e prostração, quer dizer, ficar caidinha, essa criança pode, como adulto, pode estar fazendo uma meningite ainda em início, e ela pode explodir em horas. Bom, e a meningite é uma doença de contágio, ela é uma doença contagiosa? É e não é. Porque doença, você sabe que pega quem pode, não é quem quer. Isso é o primeiro ponto. Agora, alguns tipos de meningite, tá? Principalmente a meningite meningocócica, essa que nós falamos que tem a vacina, essa é contagiosa. E é por isso que quando alguém tem uma meningite meningocócica, as pessoas contactuantes são obrigadas a fazer uma medicação preventiva para que se evite de ter a meningite. Bom, o assunto é muito amplo, a gente queria encerrar, né, o assunto meningite nessa participação do Dr. Cecinha nessa quinta-feira, mas eu tenho a impressão que nós vamos ter que levar
esse assunto adiante ainda, porque nós precisamos saber o que então, no caso, que essa doença é e não é contagiosa, o que deveria ser feito quando uma pessoa entra em contato com alguém com meningite. E outros tantos assuntos que vão decorrer daqui. Por enquanto, obrigado, doutor Cecim. Você fique conosco. Aqui está a melhor audiência. Boa tarde.